Guilherme? Olha, eu posso contar pra vocês uma coisa. Eu tive uma experiência vegana, mas eu fiquei assim muito decepcionado, porque foi na Chapada dos Veadeiros, um lugar assim bonito, tal, não sei o que, e tinha uma galera vegana, tal, uns negócios namastê, beleza, tal. Aí, quando eu cheguei lá, não, falando sério, não é zoeira. Namastê. Namastê. Uns negócios tal, namastê, esse negócio de namastê. É um São esquema 3 namastê. mãozinhas fazendo Aí gratidão. pessoas assim legais, tal, não sei o que. Aí tinha a trilha, aí veio um Jeep. Um automóvel Jeep, as mulheres todas de Louis Vuitton e não sei o que, e todos veganos. Eu achei aquilo meio fake. Contraditório. Eu achei meio Hollywood. fake. Pra ser bem honesto, imediatamente eu já peguei ódio naquela gente. Eu sei que hoje em dia a gente tem que ser mais amável com as pessoas, mais gentis, mas aquilo me deu muito ódio. A hora que eu vi um Cherokee chegando, tá? 4x4 queimando Soltando gasolina. fumaça. 4x4. Você disse, é claro, é claro. Mad Max. Eu Você falei, tinha que opa. ver o que eles estavam comendo. Eu falei, opa, alguma coisa está errada aqui. Aí eu me pergunto pra você, por que o vegano? Eu acho que nesse caso, Emílio, talvez a percepção que as pessoas tenham do veganismo é que traga essa dúvida, né? Porque veganismo é algo muito mais simples do que se imagina. Todo mundo tem em seu íntimo a ideia de que a gente deve, na medida do possível e do praticável, ser justo, ser benevolente em relação aos animais e assim por diante. A questão é, a nossa sociedade se acostumou a alguns animais, a algumas situações, a gente ter isso, né? A gente alimentar esse tipo de atitude, mas outros a gente simplesmente esconde e leva isso como se fosse algo natural, não dá para mudar e simplesmente cria-se essa ideia que você comentou, né? Mas a ideia é o quê? É a natureza? E que desculpa, não entendi. O veganismo. O veganismo é o quê? É Não, preservação? Não, a ideia do veganismo é a gente ter uma postura de respeito em relação aos animais, que é o que a gente já tem na medida do possível e do praticável, e todos nós temos isso, né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para que vocês tenham uma ideia. Quando uma pessoa está dirigindo um carro e passa uma pessoa na frente dela, ela freia por respeito a essa pessoa. A gente freia também para um cachorro. A gente frearia para qualquer outro animal. A questão é que, em determinadas situações, a gente simplesmente esquece que a gente poderia ter o respeito em relação aos animais. Então, o veganismo é a gente fazer com que esse respeito, essa sensação e esse conceito de respeito em relação aos animais possa ser estendido, ele possa ser ampliado. É algo que já acontece. Se a gente pensar... na década de 80, 90, os meus pais me levavam para o circo para ver animais fazendo atrações e tudo mais. Isso hoje em dia é proibido na maioria das cidades e dos estados do Brasil. Mas o que tem a ver o circo com uma bela picanha? É porque o veganismo não é comida, Emílio. O veganismo não é sobre relação à comida. O veganismo é a gente respeitar os animais. Qual é a consequência natural quando você se porta com respeito aos animais? É você evitar ao máximo exploração, violência, crueldade contra os animais. E o que acontece é que 98% da exploração e da crueldade, da violência que acontece contra os animais, acabam no prato das pessoas. Então fazem essa conexão de que o veganismo é relativo à comida. Não, a comida já é uma consequência de uma postura de respeito em relação aos animais. Não sei se agora... isso, Pondé. Os veganos são superiores, são seres mais Não, ele não foi evoluídos, superior, mais respeitoso. digamos assim, uma evolução maior, assim, são mais... Olha, eu acho o seguinte, eu constato o crescimento de sensibilidade com os animais. A diferença é que eu entendo que a coisa não é tão monolítica, né? Você pode ter sensibilidade com animais, mas ao mesmo tempo você ter o hábito e gostar de comer carne, e isso faz parte da humanidade desde a pré-história. Mas a minha discussão, quando eu não discuto isso com frequência. Inclusive o vídeo que eu gravei recentemente foi respondendo à demanda de um seguidor, né? Quando eu me refiro a esse assunto, eu nunca me refiro no âmbito da alimentação. Eu me refiro à experiência que eu tenho com um número significativo de veganos jovens e que normalmente trazem um comportamento moralista, de pureza. Sim. Né? Então, eu faria 2 comentários básicos. O primeiro é a associação entre esse tipo de alimentação, ou não só alimentação, porque eu sei que tem a ver. Eu li Animal Liberation no Peter Singer, conheço a obra do Peter Singer, que é o filósofo que inventou, o australiano que inventou a ideia de especismo, que faz analogia entre racismo e especismo, o utilitarista australiano, radicado nos Estados Unidos.
Mas assim, eu entendo que há um vínculo entre você, de repente, ser vegano e achar que você é superior, que você é moralmente puro. E aí eu percebo, assim como filósofo, né, não tenho experiência em discussão alimentar, eu percebo que, apesar de que é evidente que as pessoas têm o direito de comer o que quiser, acho que isso não está nem em discussão. Quem não gosta de comer carne, não come carne. Passa mal, eu não gosto do gosto, acho que isso não está em debate. O problema, me parece, é na medida que isso vem empacotado numa atitude, inclusive entre os mais jovens, que acaba sendo um tanto puritana, um tanto julgadora, e de achar que se você não come carne, você é puro, o que é uma bobagem. Historicamente, você tem vegetarianos assassinos, como você tem carnívoros assassinos ou não assassinos, vegetarianos também não. Tem uma outra questão que eu acho delicada, que é a seguinte: hoje chegou até a mim um artigo do Telegraph, jornal inglês, em que um advogado propõe a criminalização da alimentação carnívora, né? Que seria, nem todo vegano fala isso, muito menos vegetariano, mas esse debate, tipo segunda-feira sem carne, nesse caso é uma proposta de, Que loucura, hein? criminalização. Por que eu acho Que que isso é um loucura. problema? Eu vou fazer uma analogia. E eu não apoio isso, tá, Paulo? Assim, eu Não sei, acho que, você é eu certo, sei né? que nem todo Mas vai vegano chegar e lá. vegetariano apoia. Vai chegar lá. Eu sei, mas claro assim, que chega. olha, Eu não apoio isso, essa não. proposta é a seguinte, é que seja criminalizado a alimentação da carne em cima da ideia, começa lá atrás, se o animal sofre, se ele tem senciência, a gente tem que dar a ele o mesmo tipo de tratamento que se dá aos seres humanos. Isso é uma base ética utilitarista clássica, que o bem é não fazer sofrer e o mal é fazer sofrer.